E agora nós vamos falar sobre osteopatia pediátrica, uma especialidade da osteopatia pouco conhecida. A nossa grande referência é a OsteoBaby. O nosso entrevistado, o Dr. Mauro Gemelli. Então, Dr. Mauro, o que vem a ser osteopatia pediátrica? Roberto, a osteopatia em si, ela nasceu nos Estados Unidos como uma especialidade do médico, virou uma faculdade do médico, e no Brasil ela veio como uma especialidade. Mas só em 1981, uma médica americana desenvolveu as técnicas da osteopatia para a pediatria. Então, hoje, a osteopatia pediátrica é uma abordagem terapêutica, diagnóstica e terapêutica do bebê, para tentar determinar as causas de disfunções de movimento do corpo, seja de movimento articular, de tecido muscular ou de ligamentar, enfim, até de órgãos, para tentar descobrir por que é que o corpo está sofrendo, está manifestando algum sinal ou algum sintoma de dor e tratar esse processo de causa e não ficar focando na consequência, por exemplo, que é a dor em si. E a que tipo de paciente a osteopatia pediátrica é indicada? A osteopatia pediátrica é indicada para bebês com refluxo, com cólica, bebês que choram bastante, bebês que têm constipação ou o contrário, muita diarreia, inclusive crianças com diagnósticos de problemas respiratórios como asma, bronquite, rinite, sinusite, crianças com constipação, infecções recorrentes, aquela criança que é irritada, que não se sabe muito bem a causa, ou criança que não ganha peso, dores do crescimento. Existe uma indicação bem importante para a gente que são nos torcicolos e nas assimetrias de cabeça da criança, enfim, bastante indicação, bastante casos diferentes para a gente discutir. E tem algum caso que não pode, não deve ser indicado? A contraindicação da osteopatia é em especial para técnicas específicas. A osteopatia é um rol de técnicas. Existem técnicas que são contraindicadas em alguns momentos específicos. Exemplo, técnicas que eu vou usar para tratar a cabecinha da criança ou a região do crânio, elas são contraindicadas quando, por exemplo, a criança teve um trauma recente, acabou de bater a cabeça 2, 3 horas, antes vai ter que passar no médico. Ou alguns casos em que existe uma pressão alterada na cabeça da criança, ou malformações. Tem que se estudar o caso. Não é que é sempre contraindicada, mas existem técnicas específicas que não podem ser realizadas naquele momento. E quais são os principais benefícios, doutor? Então, como a gente começou a falar, a osteopatia ela trata disfunção de movimento. Às vezes é movimento de líquido entrando e saindo no músculo, por exemplo, né? Então, o benefício vai existir quando a gente encontra essas disfunções no corpo da criança, enquanto ela ainda não se chama doença. Por exemplo, a asma ela pode ser o resultado da presença de ácido no esôfago de uma criança de forma crônica. Tem refluxo ali que não é tratado desde quando é bebê, cresce com a criança está com 2 anos de idade e sempre teve presença de ácido no esôfago. O resultado do corpo é tentar proteger isso para que esse ácido não entre no pulmão. E aí o pulmão começa a criar contrações involuntárias, que são broncoespasmos, que se fizer isso regularmente acaba virando o quadro da asma. Então, se você pensar a longo prazo, se eu tratar um refluxo, um torcicolo, uma constipação, pode evitar doenças como a própria infecção urinária na mulher, a doença celíaca no adulto, ou o torcicolo gerando uma assimetria da cabeça, onde você vai ter a simetria da própria posição dos olhos e ter que usar óculos. São todas possibilidades de acontecer. Então, o benefício é prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida dessas crianças. E como é feito o diagnóstico? Então, a osteopatia ela tem o seu diagnóstico específico, que é sobre o movimento. Então, a gente testa movimento, por exemplo, de vértebras, testa movimento dos ossinhos do crânio do bebê, testa mobilidade de tronco, as regiões viscerais, a gente já conhece como que é a palpação que a gente tem que ter, então a gente sempre avalia mexendo, tentando mobilizar, e no momento que a gente encontra uma dificuldade entre um lado e o outro, ou de uma região um pouco mais rígida, que devia ser mais maleável, a gente acaba determinando o tratamento a partir disso. E como é esse tratamento? Então, o tratamento é recuperar o movimento do corpo. O movimento do corpo diminuído numa vértebra, ele não é simplesmente uma vértebra que não roda. É um músculo contraído, circulando menos sangue, é uma compressãozinha de algum nervo. Aí esse nervo vai para o estômago, manda o comando errado
para uma válvula e essa válvula fica abrindo. Se ela ficar abrindo, o alimento fica voltando para o esôfago. Eu preciso tratar não o estômago, não a válvula, mas sim o comando que vem, às vezes, da região cervical da criança. Então, o tratamento é sempre baseado em aquilo que a gente encontrou na avaliação da osteopatia, que é muito específica e é só a gente, na osteopatia mesmo, que desenvolve. Quantas sessões são necessárias em média? Então eu tenho um problema de movimento. Se numa sessão eu conseguir devolver esse movimento para uma vértebra, que é o único problema dessa criança, uma sessão é suficiente, uma manipulação às vezes é suficiente. Mas às vezes a criança já chega com um processo crônico, a criança que tem mais de 12 meses então, de idade, chega aqui com asma, com 3 anos de idade, vomita com facilidade. Essa criança provavelmente fica um pouco mais de tempo. Um bebê que já tem uma simetria de cabeça não vai se resolver em uma sessão, precisa devolver para o corpo a capacidade dele se recuperar e às vezes ele demora meses para acontecer. Então vai mais sessões, mas no geral uma sessão a cada 15 dias, uma sessão a cada mês é suficiente para conseguir ajudar o corpo a se recuperar. Doutor, além do tratamento em si, se faz necessária a mudança de hábitos? Assim como no adulto, na pediatria também os hábitos ruins podem favorecer essas disfunções. Então, exemplo, o jeito que você segura uma criança no colo é importante para você desenvolver problemas. Eu preciso orientar os pais, por exemplo, que segurem a cabeça da criança desse jeito, porque se não segura a cabeça do bebezinho, pode fazer o chicote cervical para trás. E esse chicote é o causador das tensões que a gente chama de torcicolo, que, por exemplo, podem dar sinais de cólica na criança. A osteopatia promove a autocura? Um princípio da osteopatia, Roberto, é exatamente a autocura. Não é que a gente faz isso, a gente só devolve para o corpo essa capacidade. Quando existem tensões de movimento, esse movimento gera uma tensão muscular que comprime o vaso sanguíneo, que não deixa o sangue chegar. Só que o sangue é um meio pelo qual o corpo faz a autocura. Leva células para combater antígenos, leva células que vão fabricar um tecido para colar um tecido quando ele se rompe, por exemplo, depois de uma cirurgia. A saúde ela só facilita o processo de autocura. A osteopatia tira a dificuldade do corpo de fazer esse processo, ou seja, ajuda o corpo a restabelecer essa capacidade de se curar. Então, sim, é um princípio e talvez um dos mais importantes para a gente tratar um bebê. Crianças pequenas aceitam bem o tratamento? Como eu disse, bebê até 12 meses, depois de 12 meses a gente já chama de criança. Existe uma resistência simples, que é quando eu estou com dor, eu estou chorando. Não é que ele não vai querer que eu faça, porque a criança está irritada, às vezes a criança tem medo. A criança de 1 ano até 2 anos de idade aproximadamente, eles são muito apegados aos pais. Então, às vezes, eles choram porque é alguém de jaleco, que às vezes é uma rotina para eles, eles têm que procurar serviço de saúde com frequência, eles ficam com aquele medo, né, do jaleco, da síndrome do jaleco que a gente chama. Mas a osteopatia não dói, a osteopatia é manipulação simples, suave, só visa restabelecer o movimento sempre de forma bem tranquila. Então a criança não experimenta dor pela osteopatia, mas ela pode naquele momento estar com dor e vai chorar. Não é que ela está negando ou achando ruim o tratamento. Doutor, a partir de que idade os pais devem trazer seus filhos a uma osteopata? Então, o osteopata pode receber a mãe ainda, com o bebê ainda na fase gestacional, porque as disfunções da mãe podem induzir disfunções na criança. O parto pode ser mais difícil porque a mãe tem uma disfunção, e aí a criança naturalmente pode adquirir esses processos também. Mas a partir do nascimento, a criança já pode vir para o consultório. Na Alemanha, por exemplo, os bebês nascem, o pediatra avalia, se o pediatra dá ok, que a criança está saudável, vai para a avaliação do osteopata, porque é uma avaliação diferente da avaliação que o médico faz. E qual é o profissional habilitado? E o osteopata no Brasil, hoje regulamentado, é o fisioterapeuta. Então, 99,9% dos osteopatas no Brasil hoje é fisioterapeuta com o curso de especialização em osteopatia. E é importante ter alguém que tenha feito a formação, porque, em especial, depois de ter feito algum tipo de formação em estudos em pediatria, porque o pessoal costuma formar em fisioterapia de adulto, e começa a aplicar as técnicas para bebê, mas não funciona assim. O bebê não é um adulto pequeno. A fisiologia muda, a anatomia é diferente do adulto. Ela está muito imatura, então não pode usar uma técnica igual do adulto para criança. E tem muito profissional que faz isso depois de fazer um curso de pediatria. E isso não forma um osteopata pediátrico. A osteopatia pediátrica vem com tempo, vem com vários cursos, em especial tentando fazer alguma formação específica. E aí você tem um osteopata competente para atender o seu filho. E o Brasil tem boas instituições de ensino que capacitem esses profissionais? Então, no Brasil existem instituições de ensino muito boas que capacitam o osteopata para atendimento de adultos.
acima de 7, 10 anos de idade. Mas para a pediatria, uma instituição específica com tradição ainda não existe. Essa foi uma necessidade, um nicho que eu e uma colega do Rio de Janeiro encontramos para criar uma escola de osteopatia pediátrica, para a gente conseguir dar base e dar capacitação adequada para esses alunos, para esses osteopatas, para que eles possam atender uma criança de forma integral. E, de novo, não tentar atender eles como se fosse um adulto. Então, a OsteoKids, que é uma escola de osteopatia que eu e essa colega criamos, tem exatamente esse objetivo de fornecer para o Brasil aquilo que ainda não existia. E agora nós vamos conversar um pouquinho com a fisioterapeuta Caroline Tasqueto, que nos fala sobre a visão que ela tem em relação à osteopatia com a fisioterapia. Caroline, a visão da osteopatia, a seu ver, no contexto hospitalar, qual é? Bem, a osteopatia ela tem o intuito de auxiliar esse bebê que está internado na UTI neonatal no seu desenvolvimento normal, no ciclo do seu desenvolvimento normal e principalmente evitando as comorbidades ocasionadas pelo período de internação e principalmente pela prematuridade, reduzindo assim o período que ela vai ficar internada. E quais os benefícios para os prematuros? Bem, um grupo italiano fez um estudo com cerca de 1.000 bebês recém-nascidos prematuros, que observou-se que bebês com 29 semanas tiveram uma redução de 10 dias do seu período de internação e bebês de 37, 38 semanas tiveram 3 dias desse período previsto. Ou seja, o hospital teve uma economia de 750 a 1.000 euros por criança. E, além disso, o bebê conseguiu voltar antes para sua casa, saiu do ambiente hospitalar com riscos de novas infecções e acabar sendo infectado novamente. Então vamos falar um pouquinho agora sobre esse novo caminho que você está percorrendo, partindo para a osteopatia pediátrica. Então, eu sou especializanda da osteopatia, estou terminando o meu curso e tive a oportunidade de começar a entrar em contato com a osteopatia pediátrica, o que tem agregado muito conhecimento, e eu vejo muita diferença dentro da UTI neonatal onde eu trabalho, que eu consigo perceber a diferença no trato com os bebês e, inclusive, melhoras da redução de tempo de internamento e, inclusive, também você consegue fazer um trabalho em grupo de orientação com os profissionais, o que isso agrega muito na mecânica multidisciplinar do hospital. Acho que contribui muito essa experiência que eu tenho tido. Sucesso para você. Obrigada. Agora eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação profissional e também sobre a OsteoBaby. Então, eu desde 2007 estou formado em osteopatia, mas já desde 2006 eu comecei a atender pediatria porque os meus amigos começaram a ter filhos e trouxeram os bebês para eu atender. Então, eu precisei estudar por conta na época, comprei livros, comecei a fazer cursos, tive que sair mais do Brasil para fazer cursos porque aqui na época já era muito difícil de encontrar um curso de osteopatia pediátrica. E nesse meio tempo eu acabei fazendo mestrado nessa área, fiz mestrado no desenvolvimento de um protocolo para atender bebês com refluxos com osteopatia, que teve resultados muito interessantes. Comecei o doutorado para estudar as assimetrias da cabeça do bebê desde 2015 e há 6, 7 anos eu dou aula de osteopatia e de osteopatia pediátrica e a OsteoBaby nasceu disso, que é o site, o nome que a gente usa para fazer a propaganda da osteopatia pediátrica, mas não com o cunho de fazer propaganda do Mauro, mas sim da osteopatia pediátrica para os pais e para as mães. Saberem que tem muita coisa para ser feita para alguns diagnósticos que às vezes são levados durante o crescimento da criança, mas que poderiam ser resolvidos de forma bastante eficiente. Então, a OsteoBaby nasce desse conceito. A gente tem matérias escritas por osteopata, porém editadas por uma jornalista para justamente deixar esse texto bastante acessível para o público e tem surtido muito efeito, porque a gente tem feedback muito positivo do Brasil inteiro e até de fora do país a gente recebe mensagens do pessoal que lê a nossa matéria e gostaria de fazer tratamento de osteopatia pediátrica por isso. E quais são os profissionais que atuam na OsteoBaby? Então, a OsteoBaby, ela inicialmente nasceu como um sonho meu de fazer essa propaganda daquilo que eu tinha descoberto com a osteopatia pediátrica, que é melhor prevenir num bebê do que tratar a doença de um adulto ou de uma criança. E hoje, aqui no consultório, a gente tem mais uma profissional,
que é a doutora Carolina. Ela é fisioterapeuta, especializando em osteopatia e está fazendo os cursos de osteopatia pediátrica, mas ela tem uma experiência muito boa já com a UTI neonatal. Ela já atende bebês prematuros. E eu tenho outros parceiros que são colegas osteopatas de outras cidades, não são de Curitiba, mas que também atendem e estudam comigo osteopatia pediátrica, por isso eu digo que eles fazem também parte dessa equipe. Doutor, queremos agradecer a sua participação e quais são as suas considerações finais? Então, eu queria deixar a mensagem de que a osteopatia pediátrica ela tem uma abordagem muito preventiva. Seria muito interessante que todo bebê passasse por uma avaliação quando é ainda recém-nascido, antes dos 30 dias de vida. Porque assim a gente consegue resolver problemas de forma mais fácil, consegue prevenir mais problemas lá na frente que a gente não consegue nem mensurar. Então a qualidade de vida acaba sendo da família e do bebê muito maior. Por isso a gente considera, né, que o atendimento ou a avaliação da osteopatia é um tipo de saúde muito inteligente, porque vai abordar um problema antes mesmo dele se manifestar muitas vezes na criança.